Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para darmos início ao culto dessa noite, quero ler com os amados 2 versículos que se encontram lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz: Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Talvez, irmãos, esse ano seja o ano de sequidão, talvez na vida de muitos. Mas o que nós devemos ter a certeza em Cristo Jesus é que nós não devemos nos abater, mas que nós possamos continuar dando fruto. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito e o que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus. Neste momento, Senhor, queremos pedir que o Senhor abra nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos sair daqui cheios, ó Deus, da Tua unção, Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Abençoe a vida do pastor, abençoa a sua família, abençoa a família de cada um dos nossos irmãos que estão neste momento, ó Deus, ouvindo este culto, ó Pai, e vendo este culto, ó Pai. Fica na vida de cada um, derrama da Tua graça, Pai, dando paz, alegria e tranquilidade, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que além
neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Busca-me
Colossenses, capítulo 1, versículo 21 diz assim: E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A palavra de Deus fala sobre o pecado e o que ele nos faz inimigos de Deus. Graças a Deus, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, nós passamos de inimigos para amigos de Deus, com acesso, com liberdade de cultuá-lo, de adorá-lo e também com a promessa de um dia estarmos juntos, morando com Ele. E é por isso que nós vamos orar, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que nós sabemos e aquilo que também é oculto, às vezes até para nós. Então convido você mesmo aí da sua casa, baixar sua cabeça e orar, entregando a sua vida e oferecendo também o seu culto ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos e pedimos, ó Pai, mais uma vez, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que pensamos, falamos, fizemos e por aquilo que também não nos atentamos, ó Deus. Obrigado pelo sangue de Cristo que nos torna amigos do Senhor, que nos traz a comunhão com o Senhor. Por isso, recebe, ó Deus, o nosso culto. Aproveite também, Senhor, para pedir. Receba, ó Deus, esse momento de louvor, as canções que queremos adorar ao Senhor, cada um dentro da sua própria casa, que possa também, ó Deus, ser uma forma, uma expressão de adoração e reconhecimento de quem o Senhor é nas nossas vidas e sobre nós, ó Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Receba o nosso culto, receba nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Uma ótima noite. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: atravessando desertos desejosos pela presença de Deus. Eu quero desde já convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 63. Salmo 63. Vamos olhar esse salmo, vamos ler esse salmo e vamos pedir para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite através do salmo de número 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuravam a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Um salmo de Davi, enquanto Davi se refugiava no deserto, em um momento muito específico de sua boca, aonde um complô se levanta em seu reino e Davi está passando por toda essa dificuldade. Davi está atravessando um deserto, está permanecendo em um local onde as circunstâncias, onde a moradia, onde as adversidades estão totalmente batendo a sua porta constantemente. E quando nós olhamos para Davi, nós vemos que Davi, nesse salmo, ele expressa o desejo pela
proteção, ele expressa o desejo pela presença de Deus, independente das circunstâncias e da localização da sua vida. Então, atravessando desertos, desejosos pela presença de Deus. É isso que eu quero passar para você nessa noite. Que se você está também atravessando por desertos, que você deseje do mais profundo de seu coração a presença salvadora de nosso Deus. Esse salmo ele tem um pano de fundo interessantíssimo. Ele tem um pano de fundo que nos remete, como quase todos os estudiosos assim nos levam a crer, o segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler um trecho desse livro para que vocês possam ter a dimensão do que estava ocorrendo ali quando Davi escreve não só esse salmo, mas outros salmos que nós falamos que são salmos do deserto. Então abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 15, ali no verso 23 ao verso 28. Vou contar um pouco do que estava ocorrendo nessa história tão assim específica e tão pontual da vida de Davi. No verso 23, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram do ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vivente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informação vossas. Aqui nós estamos dentro do contexto do que ocorreu com Davi. Absalão fez um complô porque ele desejava ser rei de Israel. E em Jerusalém, Davi recebe a notícia. Isso você pode ver no verso 13. Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Davi então foge em direção ao deserto. Os sacerdotes levam a arca de Deus, mas Davi, em um momento, ele volta e não permite que isso aconteça. Então aí nós entramos no verso 25 e no verso 23 do segundo livro de Samuel, no capítulo 15, que nós acabamos de ler. Torna a levar a arca à cidade de Deus. E então, é um salmo de Davi quando ele estava fugindo para o deserto de Judá. E é provável que esse salmo realmente tenha sido escrito de Davi fugindo de Absalão, em uma época em que ele já era rei, e ele é traído por seu filho, e ele está pressionado por aqueles que buscavam tirar a sua vida. Mas Davi, ele não para de cantar no deserto. Ele escreve salmos, ele escreve hinos de louvor ao Senhor. Ele canta repetidamente os feitos de Deus. E ao contrário de outros momentos, ele entende e ele faz o seu culto ali naquele lugar, independente das circunstâncias. Ele se apresenta a Deus, ele apresenta um hino apropriado para o deserto. Ele encontra a presença de Deus, mesmo do deserto. Há uma frase antiga e escrito há muito tempo, e esse escritor, para mim, se perdeu, que diz assim:
não havia deserto no coração de Davi, embora houvesse deserto em sua volta. Nós também temos que ter um certo entendimento das coisas que acontecem conosco. Talvez você até creia que esse momento é um momento de desespero, de deserto, de intranquilidade, de falta de esperança. Eu falo devido à pandemia, eu falo devido à situação que tem nos acometido, e nós ainda estamos passando por isso pontualmente. Por isso esses vídeos estão sendo produzidos e gerados para que você assista no YouTube ou através do Facebook. Mas nós estamos, mesmo em meio a toda essa ocorrência que nos cerca, buscando a presença de Deus. Então, eu não sei qual é o nome do seu deserto, mas busque a presença de Deus. Nós também precisamos entender que, biblicamente, nós não podemos apenas ficar esperando em ficar em lugares alegres, em lugares apenas de paz. Uma hora ou outra nós seremos lançados em lugares que são mais duros e nós precisamos estar preparados para tudo isso, porque antes de nós partirmos daqui, esses lugares, eles virão até nós e nós seremos atraídos e lançados a esses lugares. E em tais tempos, é bom que você esteja preparado. É bom que você possa conhecer o Eterno, conhecer o Consolador e entender que Ele permanece conosco. E assim nós podemos bendizê-lo. Nós podemos dar glória a Deus, mesmo em tempos difíceis, fazendo com que até o lugar solitário se torne um templo de adoração a nosso Deus. Pegando o exemplo, a vida do próprio Davi, e entrando agora no Salmo 63, nós vemos então, em primeiro lugar, que Davi vive entre desertos, mas sem que os desertos se apossem de seu coração. Davi entende que Deus é e continuará sendo o bem mais precioso que ele tem. Davi encontra em Deus o consolo que fará com que ele suporte toda a aflição que está à sua volta, toda essa situação aflitiva. Davi encontra em Deus. Davi entende então que Deus é o bem mais precioso que ele tem. Não é o palácio, não é a sua vida dentro da realeza, mas sim, Davi encontra em Deus consolo para suportar aquele momento. E você pode ver isso descrito, se você for pegando o Salmo e o lendo, você consegue dividi-lo dessa maneira e perceber nesse Salmo 63, por exemplo, do verso 1 ao verso 2, que seu anelo, seu desejo era por Deus. Era Deus que era o seu anelo e o seu desejo. Se você olhar o Salmo ainda 63 e observar o verso 4, 3 e 4, ali você vê a sua estima era uma estima por Deus. Ele queria estar nas mãos do Senhor. Ele queria e desejava a Deus. E aqui eu abro novamente o Salmo para que você possa ver com mais clareza, porque a tua graça é melhor que a vida e meus lábios te louvam. E aí no verso 4, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. A sua satisfação estava em Deus. Aonde está a sua? A satisfação de Davi, em meio ao deserto, estava em Deus. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios minha boca te louva. Da onde vinha então a satisfação de Davi? Vinha aí entender que a presença de Deus era constante
na vida dele, então ele podia louvar ao Senhor. E isso nos inspira também a louvarmos a Deus. Correndo ainda nesse salmo, a sua comunhão era uma comunhão que buscava secretamente a esse Deus. Verso 6, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Ele se recordava de Deus, ele orava a Deus, ele buscava a presença do Senhor em oração e aquilo o fortalecia para vivenciar aquela circunstância. Ainda no Salmo, a sua alegria, a sua dependência, a transformação plena dessa alegria estava no Senhor. Porém, a hora que nós vemos aqui, a minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Mesmo quando no verso 9, ali ele cita que os inimigos estavam para destruí-lo. Mas mesmo assim, ele buscava a alegria em Deus, porque o seu triunfo era o próprio Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. O seu anelo era por Deus. Uma fé que nos chama à ação é uma fé que diz, ó Senhor, que deseja Deus. Tu és, quando nós vemos aqui o verso 1 aqui, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E nós conseguimos então entender que essa fé é a fé que nos leva à ação de clamar, que nos leva à ação da dependência, é uma fé salvífica e é uma fé que nos leva a nos relacionarmos com Deus, não por causa das coisas que Ele pode providenciar a nós, mas devido ao que Ele é, e Ele é Deus. Todo o ser de Davi espera então ansiosamente por Deus. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Deus é o objeto da busca dele. Isso contrasta muitas vezes com os nossos próprios desejos e com certeza contrastou também com os desejos de Davi. Por quê? Ele poderia desejar ali pedir por água, por sombra, por conforto, mas o maior desejo dele é Deus. Há uma compreensão muito clara que a presença plena de Deus não só nos satisfaz, mas nos beneficia com todas as bênçãos, seja ela espiritual ou material. E nesta forma, ele entende que ele deve então buscar a presença do Senhor. E aí sim, no poder da oração, ele descansa em Deus. Davi, ele não perde de maneira nenhuma a perspectiva de ter comunhão com Deus. E ele começa a entender que para ter essa comunhão com Deus, mesmo fora do santuário, ele consegue tê-la. Eu não estou falando aqui, eu estou com muita saudade de nossos cultos, mas o que eu queria tirar como lição aqui nesse momento é que você, onde você está agora, você pode ter o sentido pleno de Deus, ou melhor dizendo, a presença de Deus em sua vida. E ela pode te satisfazer, mesmo aí na tua casa. Você pode levantar um culto ao seu Deus com a sua vida e adorá-lo. Davi não perde de perspectiva que para ter essa comunhão, ele não precisa apenas estar no santuário, mas ele quer e deseja ter a comunhão com Deus durante todos os momentos de sua vida. E Deus, então, em meio à situação que ele estava no palácio, em meio à situação que agora ele está no deserto, Deus permanece o mesmo. Deus é a fonte de bênçãos para os dias mais negros que nós podemos ou venhamos a passar. Nos dias maus, Deus, só Deus, é aquele que nos fortalece e ilumina novamente
o nosso viver, ele nos dá vigor, nos revigora, nos dá uma nova fé, nos dá um novo ânimo. E a força de Deus é experimentada justamente quando Deus age. A glória do Senhor é vista por nós e é vista aqui por Davi, em meio ao deserto, pelos olhos da fé. Davi entende que Deus, então, é o bem mais precioso que ele tem. Em segundo lugar, Davi vive entre desertos, mas sem que os desertos vivam nele. E essa é a verdade, porque o coração de Davi se volta para Deus com atitudes de louvores e de ações de graças. Ele poderia se voltar para Deus de uma outra maneira e começar esse salmo quando ele estava sendo traído ou levado para o deserto, talvez de uma outra forma, com um lamento terrível. Não que ele já não tenha feito isso, mas tenha dado uma reviravolta, ainda falado, eu quanto a mim, mesmo assim eu confio no Senhor. Mas em específico nesse ponto, o deserto não está dentro dele, nem em volta dele, ele louva o Senhor, ele é recheado do poder de Deus e ele experimenta o deserto, ele encara o deserto com ações de graças. E Davi louva a Deus, porque a graça de Deus, conforme ele fala no verso 3, é melhor do que a vida. Aqui ele está falando daquela graça bondosa, daquela graça amorosa, daquela graça que não apenas é salvífica, mas que depois da salvação ela atua em nós, conforme fala lá em Efésios capítulo 1, 19, a eficácia do poder de Deus em nossas vidas. As provisões divinas, elas se tornam então o suprimento necessário e elas são importantes, porque são elas que nos ajudam a caminhar. São elas que nos ajudam a viver nesses dias onde eles são tenebrosos. São as provisões divinas e elas são extremamente importantes para aquele que crê em Deus. A prosperidade mais importante aqui não é a material, mas é a espiritual, é a presença do Senhor. Davi louvará a Deus e ele diz no verso 4, enquanto ele viver. As circunstâncias, elas são apenas circunstâncias. As circunstâncias, seja ela qual for, ela passa. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o nosso Deus, ele é imutável. Nosso Deus é imutável. E aqui está a certeza, então, de que Deus não muda. Então nós podemos declarar, tal como Davi, no verso 4, que eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Davi tem prazer e deleite em Deus. Existe aqui uma abundância de satisfação. E essa satisfação da presença de Deus, mesmo no deserto, é o que produz louvor na sua vida. Davi tem boas recordações de Deus. Quando eu preguei em Lamentações e usei o capítulo 3, onde fala trazer à memória aquilo que me dá esperança, é justamente isso, é nós nos recordarmos que Deus agiu no passado, que Deus continua agindo no presente e que Deus agirá no futuro. E Deus age. Deus está agindo. Ele não está parado. Ele continua agindo ativamente nesse mundo. E ele continua agindo ativamente em sua vida. Então, Davi sabe que em meio à vigília da noite, meditar no Senhor é a melhor coisa que ele pode fazer, porque isso lhe traz esperança ao seu coração. Em terceiro e último lugar, tendo o entendimento que esse Deus é o nosso bem maior e continuando a ter e avançando aqui, Davi vive entre desertos, mas ele olha para o futuro.
com confiança. Essa é a resposta de Davi para essa situação. Olhar para o futuro com confiança. Deus já tinha sido seu refúgio, já tinha sido seu auxílio, ele já experimentou do poder de Deus, então ele fica agora tranquilo na presença de Deus. Ele sabe que ele não tem para onde ir e muitas vezes nós ficamos nos debatendo para tudo quanto é lugar, tentando fazer de todas as formas, e nós nos esquecemos de nos apegarmos a Deus, de confiarmos em Deus. E a esperança aqui de Davi é uma esperança que está em Deus. Por isso ela é concreta. É a certeza de que Deus fará e continuará fazendo. A esperança de que os inimigos serão derrotados. A esperança de que nenhuma provação deve nos fazer esquecer da justiça de Deus. São essas coisas que cercam o coração de Davi. É essa certeza que o faz olhar para o futuro. É essa certeza. Então Davi, antecipadamente, olha que coisa excepcional para todos nós. Antes da concretude daquilo, antecipadamente, Davi se alegra em Deus. Justamente porque se nós buscarmos a Deus de todo o coração, independente de onde nós estivermos, independente do que nós estivermos enfrentando, nós o encontraremos. Nós o encontraremos. Porque a verdadeira fé, a verdadeira religião, a verdadeira crença é encontrada aonde nós nos satisfazemos em Deus e o louvamos. João, capítulo 15, verso 11, ali fala dessa alegria, que a bênção para nós cristãos é que Cristo deseja compartilhar conosco a plena alegria. Em João 15, 11, nosso Senhor nos diz: tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. E isso só é possível quando nós olhamos para a cruz do Calvário e visualizamos que através da cruz nós alcançamos a ressurreição e assim nós teremos pleno gozo em nosso Deus. Concluindo, queridos, esse período que nós estivemos juntos nesse domingo, entre desertos, mas confiados da plena presença de Deus, eu tenho certeza que todos nós já experimentamos ou passamos pelo deserto. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos um período de sequidão. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus não atua em nossas vidas só quando nós estamos bem ou quando nós obtemos sucesso. Ele também atua em nossas vidas através do deserto. E meu povo, uma coisa nos fará total diferença nessa jornada. E nós não seremos mais os mesmos. Nós teremos, ao passar por esse deserto, ou ao estar nesse deserto, confiados da presença de Deus, uma graça tão abundante que operará uma transformação em nós, para que cada vez mais nós alcancemos a semelhança com Deus e assim o glorifiquemos. Que Deus abençoe a sua vida e se faça presente e você consiga ter essa percepção espiritual da presença dEle agora nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque entre desertos e palácios, entre lugares de alegria e lugares de tristeza, o Senhor continua o mesmo e continua nos alcançando e operando em nós a eficácia do seu poder, que nos faz caminhar, que nos faz triunfar, que nos levanta, nos revigora o ânimo e nos dá um novo alento de vida a cada manhã, porque ali a sua misericórdia também é derramada. Senhor, que mesmo passando por desertos,
que o nosso coração não esteja encharcado desses desertos, que nós não vivamos de uma maneira onde os desertos tomam conta do nosso interior e haja sequidão no nosso espírito, mas que mesmo em meio a desertos, a nossa vida espiritual possa encontrar um oásis vindo direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Deus, nessa noite e nos guia, Deus, cada vez mais para a certeza que a Sua presença é constante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe e dê uma semana plena de alegria em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.